Pagelância é uma cerimônia xamânica onde você utiliza algumas plantas de poder para purificação e para também reprogramação de código de luz. Aí você toma ayahuasca, faz cachimbo, usa rapé e vai fazendo uma série de práticas com essas substâncias. E aí vai fazendo purificações, vai fazendo vários trabalhos. É muito bom, é muito bom. Pelo menos aí, ó, de 15 em 15 dias fazer uma pagelância, limpa a alma. Na verdade, fui eu, o alquimista, né? E um outro amigo nosso, a gente se reuniu lá na casa dele e fizemos aí essa prática de pagelância. E aí a gente faz uma roda, utiliza as plantas de poder e vai fazendo os trabalhos que vão chegando para fazer. Né? Assim, é basicamente uma cerimônia de cura, né? E não existe um protocolo, não existe um procedimento. A gente consagra a planta, faz uma chamada e daqui a pouco a força chega e aí a gente começa a trabalhar. O bom do cachimbo, né, do tabaco, é que ele traz uma clareza, ele traz um discernimento espiritual. Só tabaco, tabaco puro, sem agrotóxico, sem nenhum tipo de outra substância, coloca no cachimbo, né, na chanupa e faz o trabalho. Aí através você utiliza, você se purifica. Também, se você tiver com um xamã bom do seu lado, ele pega a energia do cachimbo também, te faz uma pagelância, te faz uma purificação nos seus orifícios, para tirar os assombros, né? Porque cada um dos orifícios do nosso corpo é onde é uma passagem de entrada para qualquer tipo de assombro, qualquer tipo de entidade que possa estar te assombrando, estar te obsediando. E aí o xamã, ele vai lá no seu ouvido, chama aquela entidade lá, aquele assombro que entrou pelo seu ouvido e tira ele de lá. Faz isso na sua boca, faz isso no seu nariz. Aí você também utiliza o rapé. O mistério do rapé, muitas vezes não é nem o próprio rapé, né, mas o sopro. Né? O sopro com que o xamã aplica o rapé na sua narina é a maneira como o rapé vai funcionar aí na sua constituição. Fundamental. Lembra da história que você estava falando aí da espiritualidade materna? Fundamental, fundamental. A mãe tem que ser uma bruxona, principalmente nos primeiros anos de vida do filho. Então assim, o Rudra, meu filho, ele é cercado de guardiões. Ele é cercado de guardiões. Sempre que ele mora com a mãe dele, né? Sempre que ele vem em Juiz de Fora, a gente faz alguma coisa, eu procuro fazer uma espécie de purificação nele. A mãe dele já faz várias purificações dele, que ela é xamanzona também. Você que gosta muito de práticas com os deuses hindus. Por exemplo, você sabe uma ótima deusa para você resolver esse problema? Tara. A deusa Tara, ela vem com a tesourinha na mão. Você visualiza, quando você está cantando um mantra, você visualiza Tara rompendo os seus obstáculos. Tanto os seus obstáculos externos, ou seja, aquele que o macrocosmo impinge no seu caminho, quanto aqueles obstáculos internos, aqueles que você produz, aquelas paranoias, aquelas obsessões, aqueles pensamentos desconexos que te freiam e que não te deixam ir para frente. Aí você visualiza Tara aí cortando, enquanto isso você vai cantando o mantra de Tara, visualizando o yantra dela. O astral, ele é igual uma borracha. Quando você aplica uma força nele, você estica a borracha. Só que uma borracha, naturalmente, o que acontece? Se você solta ela, ela volta. Certo? É isso que acontece com o ritual de magia. Você faz o ritual, você movimenta a matéria do astral, você puxa essa matéria protoplasmática do astral. Mas se você ainda não ficar segurando, mantendo a tensão ali naquela borracha, ela volta para o lugar. Então o que acontece? Existem alguns rituais que tem que ser feitos periodicamente para você manter essa tensão o tempo todo no astral. Vou te dar um exemplo melhor para você entender. Amarrações. Não existe uma amarração amorosa que seja eterna. Isso não existe. Justamente por isso. Porque você pega dois indivíduos, um quer ficar muito com esse indivíduo aqui, mas esse indivíduo aqui não quer ficar nada com esse.
Você pega o indivíduo, você une os dois à força. Só que o que acontece? Com o tempo, essa corda de união que você fez para unir as forças, o que ela faz? Ela vai se dissolvendo. Por quê? Porque o astral estica e depois ele volta para o lugar. Então, uma amarração, para você manter aquelas duas pessoas amarradas, você tem que tá amarrando constantemente. Senão, com o tempo, ela se liberta. Então você quer um sankalpa para programar ela. Então você pode, por exemplo, dentro das muitas coisas que podem ser formuladas, você pode na hora de ele estar dormindo, no limiar que ele está dormindo, você vai programando a mente dele falando assim, ó, eu me comunico perfeitamente com a mamãe. Eu me comunico perfeitamente com a mamãe. A primeira pessoa que precisa saber o que ele quer é você. Então você pode programar ele. Eu me comunico perfeitamente com a mamãe. E aí você vai fazendo esse sankalpa. Vai fazendo também, continua fazendo aquelas práticas de mantra para ele beber o copo de água. E aí você pode vibrar nesse copo esse sankalpa também. E aí você dá para ele beber antes dele dormir e quando ele acorda. Então você pode, junto com ele, fazer essa prática. Quando ele for dormir, você faz esse sankalpa para ele. Quando você for dormir, você faz o seu sankalpa. Eu me comunico perfeitamente com o meu filho. Eu me comunico perfeitamente com o meu filho. Eu me comunico perfeitamente com o meu filho. Pô, uma prática show, tá? Aí existe mesmo realmente uma interação mágica entre mãe e filho. Você precisa aprender justamente essas pagenâncias, cara, para você limpar ele. Limpar o corpo psíquico dele. O seu filho, ele tem uma abertura diferente de outras crianças. Ele tem uma percepção de universo diferente de outras crianças. Nós ainda não somos capazes de medir, não somos capazes de mensurar ainda a conexão que ele tem com o mundo espiritual. Será que ele vê mais do que nós? Será que ele percebe mais o mundo espiritual do que nós? Essa é a primeira coisa, certo? Uma outra coisa, toda mulher, quando está menstruada, se torna um portal, cara. Um portal mágico. E através desse portal, dessa abertura, desse período, você pode atrair uma hoste de obsessores próximo de você. Aí você se pergunta, será que essa hoste de obsessores, como será que meu filho lida com isso? Será que meu filho percebe? Será que o meu filho, de alguma maneira, ele recebe essa carga? Então, a gente não sabe ainda. Você não fez essa pesquisa. Certo? Então, você, principalmente nestes períodos onde você está menstruada, você precisa fazer bastante purificação. Então, uma prática boa para você fazer essas aplicações para o seu filho é o rapé em você. Porque o rapé vai te dar uma gnose também. E você nessa gnose... E rapé é planta de poder. E aí você nessa gnose, você fazer um trabalho, esses trabalhos aí xamânicos com ele. Aí você, por exemplo, pode pegar um caninho. Se você não tiver a minha estragou. Eu esqueci o nome. É um bambuzinho que parece um V assim, que você enfia um na boca e um no nariz. Pra você soprar o rapé. O meu estragou, aí eu estou usando um caninho. Aí você pega o caninho, coloca o rapé na ponta do caninho, coloca na boca e sopra. A ciência do rapé depende do sopro. É como o sopro que você coloca dentro da sua constituição psíquica é que ele vai funcionar. No conhecimento de nadis, conhecimento de canais de energia, alguns rapés frios são mais adequados na narina esquerda. Rapés quentes são mais adequados na narina direita. Depende. Esses rapés de latinha são todos batizados, né? Seria legal você ter rapé assim, puro, né?
Tá vindo aí pra mim da Amazônia os rapés aí agora no final do ano. Você pode usar a tesoura, você pode usar um raminho contendo alecrim e arruda, por exemplo. Geralmente as pessoas usam só arruda, mas eu gosto de colocar alecrim também. Você pode fazer benzer com uma sessão de benzedura bem feita numa criança. Você faz tesoura, você faz com raminho, você faz com a língua, você faz com o cuspe, você faz com a fumaça da defumação. E você fecha com o passe, né? Primeiro você abre a estrutura psíquica, o corpo astral da pessoa, da criança. Você abre todinho o corpo astral da criança e entra dentro do corpo astral dela. E aí lá dentro do corpo psíquico dela você faz essa limpeza na constituição psíquica dela. Por isso que eu te falei do Reiki. O Reiki ensina uma operação que você faz dentro do campo psíquico. Você visualiza, você vai estendendo os seus dedos no astral. Você vai estendendo os dedos do seu corpo astral. Aí você visualiza aqueles dedos grandes. Aí você visualiza aqueles dedos grandes indo lá dentro dos órgãos mais profundos, das profundezas do corpo psíquico dele. Você mexendo e tirando e purificando, abrindo mesmo. Como é que você vai abrindo? Passa um fio e vai separando o corpo de luz dele assim, ó. Entende? Por exemplo, vou botar a pessoa aqui na sua frente.